Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Não sei se vocês viram o último vídeo que eu postei, mas em um determinado momento eu disse que o gravador de tela Windows não funciona no modo tablet. Pois é, isso continua sendo verdade, mas eu descobri que esse notebook também vem com o gravador de telas da Samsung instalado, e ele tem, inclusive, mais opções de configuração, como por exemplo essa bolinha roxa que indica onde está o meu mouse. Mas, sinceramente, não sei se gostei muito dela. Acho que vou tirar nos próximos vídeos. Ou talvez eu deixe só nos vídeos de tutorial. Não sei, vamos ver. Agora, sobre o vídeo de hoje. Hoje vai ser mais um bate-papo mesmo, igual o último vídeo. Se você clicou aqui, provavelmente está interessado em saber como fazer uma Visual Novel. Existem muitas engines que possibilitam esse processo. O Ren'Py é uma delas. Eu recomendo essa ferramenta para quem estiver começando sozinho. A programação é muito fácil se vocês estiverem fazendo algo básico. Para ajudar também, existe um tutorial já instalado quando você baixa o aplicativo. O próprio site tem um glossário de como fazer e personalizar o seu jogo, apesar de ser em inglês e eu não sei se dá para mudar o idioma. E verdade seja dita, eu uso esse programa até hoje. Para esse tutorial, na verdade, eu vou usar o Unity e o Ink. Já eu falo mais sobre eles, mas só para finalizar sobre o Ren'Py, o jogo que eu vou fazer aqui com vocês, na verdade, foi criado em uma Game Jam de Halloween que eu participei ano passado. Vocês podem jogar a demo se quiser, mas está em inglês também. Vou deixar o link na descrição para quem tiver curiosidade. Só que para a versão completa, eu decidi que quero fazer o jogo na versão mobile. Por quê? Porque o jogo é meu e eu posso. Brincadeira. Na verdade, eu gosto de jogar Visual Novels pelo celular e eu sinto falta de uma variedade de gêneros mobile. 90% é só romance, isso se a porcentagem não for maior. Além disso, eu também quero que tenham alguns mini-jogos para ficar mais dinâmico. Isso é até possível ser feito pelo Ren'Py, mas como ele é uma ferramenta com foco em Visual Novels, tem um limite do que pode ser feito lá. A não ser que você seja um programador experiente na linguagem Python, o que não é o meu caso e provavelmente não é o seu também, já que você está assistindo a esse tutorial. #Tamo junto. Antes de começarmos qualquer coisa, eu queria deixar vocês atualizados do que eu já tenho pronto aqui. Eu vou tentar passar para vocês tudo que eu tenho, mas de antemão, como a demo já está lançada, eu tenho o roteiro completo, o design dos personagens, eu vou mudar um pouco o estilo da arte dos personagens, porque como a Game Jam era só de 10 dias, claramente não ficou do jeito que eu queria. E eu vou mudar também todos os cenários do jogo. Inicialmente eu fiz tudo em 2D, mas eu quero que a maioria dos cenários sejam feitos em 3D para poder testar a capacidade do meu notebook novo e até mesmo para ter portfólio. Ah, e sobre as músicas, na demo eu fiz junto com um compositor, então as músicas não são minhas. Como agora eu vou tocar o projeto sozinha, vamos ter um tutorial sobre isso também, mas isso vai ser bem mais pra frente. Se quiserem, pode até esquecer que eu falei isso, mas a gente chega lá, um dia. E outra coisa, eu falei que queria adicionar alguns mini-jogos dentro da Visual Novel, mas eu não faço ideia de quais vão ser, nem em que momento eu vou colocar. Não sejam igual a mim, planejem o troço antes. A doida aqui vai na vibe deixa a vida me levar e vamos ver onde isso vai dar. Como prometido, vamos falar sobre o Unity e o Ink agora. Primeiro o Unity. Ele é uma plataforma de criação de jogos, tanto em 2D quanto em 3D, gratuita para pequenos desenvolvedores. Eu acho muito legal ter uma ferramenta tão completa disponível para o público. E se você estiver se perguntando sobre o termo gratuito para pequenos desenvolvedores, se você atingir uma certa meta de lucro anual, ele passa a ser pago. Mas essa meta é tão grande que se eu tivesse lucrando isso todo ano, eu estava pagando o Unity rindo de bem com a vida.
E diferente do Ren'Py, que tem uma linguagem de programação própria baseada em Python, o Unity usa o C#. Vamos falar mais a fundo sobre isso no decorrer dos próximos vídeos. Já o Ink, eu não tenho muita experiência com ele, mas já fiz alguns jogos, só que não publiquei nenhum ainda. Ele é uma ferramenta para a construção de jogos narrativos que, até onde eu entendi, tem uma linguagem de programação própria. Não sei se foi baseado em alguma já existente, mas deve ter sido. E ele pode ser usado sozinho. Pessoalmente, eu não vejo muita graça porque é só texto. O Ink também é gratuito e pode ser integrado a outras engines de desenvolvimento de jogos, como o Unity. Eu não baixei o Ink ainda para fazer isso junto com vocês mais pra frente também. Vou ser bem sincero. Na primeira vez que eu baixei, até entender o que eu estava fazendo ali, eu instalei esse trem na base do ódio. E como todo dev sabe, é importante fazer sempre backup do progresso. Para isso, vamos usar uma das ferramentas mais famosas do nosso meio, o GitHub. Eu vou baixar com vocês também o Git Extension, que sobe o arquivo direto para sua conta do GitHub. É uma forma mais segura de guardar seus arquivos do que só ter tudo no seu PC. Aqui, eu quero só fazer um adendo e dizer a vocês que eu sou uma desenvolvedora mais voltada para a arte do que programação. Então, eu só sei o básico do básico de GitHub. Eu tenho certeza que existem formas mais eficientes de usar essa ferramenta do que a que eu vou explicar aqui, mas o que eu faço dá certo, então bola pra frente e vida que segue. A visão nova que eu vou fazer aqui, como eu já falei antes, foi feita em uma Game Jam de Halloween. Game Jams são eventos onde você pode entrar sozinho, com um time de amigos, ou até mesmo com um time de estranhos que você conheceu no Discord. Eu faço muito isso. E o objetivo é fazer um jogo, geralmente em um curto período de tempo, dentro de uma temática pré-determinada pelos criadores da Jam. O host da que eu participei era estrangeiro, então eu quis levar um pouco da cultura brasileira para os participantes que iam jogar também. Obviamente, eu abstraí muita coisa da história original. Na verdade, se for parar para pensar, eu peguei praticamente só a personagem e um fundinho da história, que é a história do Boitatá. Para combinar melhor com o tema, que era abandonado, eu mudei quase totalmente a história. Surgiu assim That Kingless Queen, traduzido para o português como a Rainha Sem Reino. Eu ainda não sei se vou manter esse título, mas vamos chamá-lo assim por enquanto. Essa pessoinha aí que eu vos desenho começa contando a história de uma lenda que existe na cidade para a namorada dele que foi visitar a cidade no Halloween. No caso, ela é a personagem principal. Depois disso, ela vai dormir assustada com aquilo tudo. No dia seguinte, ela acorda no corpo da rainha Tatá. Sacou? Tatá, boi, Tatá. E passa a viver a história de como o reino dela realmente foi destruído. Você, como jogador, tem a decisão de reviver a história como realmente foi ou mudar o passado na tentativa de salvar o reino. Eu já escrevi esse roteiro tem mais de um ano, então não lembro muito bem dos detalhes, mas se não me engano, a única parte fiel à lenda que eu deixei foi a capacidade da rainha de se transformar no Boitatá para proteger a floresta em volta da cidade. Meu objetivo com esse jogo não era explicar a mitologia indígena. Se alguém ficasse curioso e fosse pesquisar sobre essa lenda, já era lucro para mim. Lembrando que eu tive 10 dias para fazer tudo, então não dava para ser muito detalhista. Então, se você tem curiosidade sobre como funciona o processo de criação de uma visual novel ou quer fazer a sua própria e não sabe por onde começar, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve para não perder nenhuma novidade, porque eu não tenho uma agenda fixa de quando vou postar os vídeos.
O que eu posso prometer para vocês é que eu não vou demorar para postar o próximo vídeo, que vai ser uma parte mais técnica do processo. Não vai ter nenhum speed paint de fundo, mas também não vamos começar já programando. Eu sei que disse que ia deixar a vida me levar, mas eu vou mostrar para vocês o que devemos planejar antes de começar a colocar a mão na massa. Lembrando também que essa visual novel vai ser feita para o celular, mas muita coisa do que eu vou falar serve também para o PC. E aí, estão tão animados quanto eu para entrar nessa nova aventura? O que eu tinha para falar sobre a criação de jogos foi até aqui. Então, para quem quiser continuar acompanhando o meu processo de criação nesse vídeo, vou deixar também algumas dicas para vocês conforme eu for desenhando. Se vocês repararem, eu estou colorindo o corpo do personagem sem o rosto. Isso é porque, em uma visão nova, nós trocamos as expressões faciais conforme a história vai acontecendo. Isso vai ser mais visível quando formos para a parte da programação. Mas o recomendado é sempre salvar a arte final em arquivos diferentes, no mínimo separando o rosto do corpo. Aqui vocês podem ver que eu deixei o sombreamento do nariz junto com a colorização do corpo, porque, nesse caso, não importa a expressão facial que esse personagem vai fazer, o nariz dele nunca vai mudar de posição. Eu tomei essa decisão porque esse é um personagem que só vai aparecer na introdução da história e talvez em alguns dos finais.
Se você assistiu até aqui, eu agradeço de coração e espero te ver no próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.